Jornal da Manhã. Entrevista. 8h47, em nossos estúdios, a vereadora do PSOL, Fernanda Garcia. Bom dia, vereadora, tudo bem com a senhora? Bom dia, Rosana, bom dia, Kiko, bom dia a todos os trabalhadores aqui da rádio, né, toda a equipe, e a todos os ouvintes que estão acompanhando, internautas também. Muito bom dia. Eu adoro a vereadora Fernanda, ela agita aquela Câmara Municipal, põe fogo, vereadora. Vou pedir só para a senhora pegar o microfone, isso por aqui, mais perto, pôr o caderno de lado, para a gente conseguir ver melhor ouvir melhor a sua... Legal a sua assim? voz. Tá perfeito, ótimo. Agora tá ótimo. Bom, a senhora é pré-candidata porque o PSOL terá sua convenção no próximo sábado, dia 30, né? Portanto, a senhora é pré-candidata a deputada federal. Como é que isso surgiu, de repente, esse desejo de poder também servir na Câmara Federal? Sim. Bom, primeiro que a gente tem aí já uma caminhada na Câmara, né? Nós estamos aí no segundo mandato de vereadora, tivemos vários embates. A gente foi a quinta mais votada na cidade e surgiu várias pessoas. Já no primeiro mandato, a gente já tinha tido proposta para sair como candidata a deputada federal, e como nós não tínhamos nem o suplente na Câmara, a gente falou, não, vamos entender como funciona a primeira Câmara Municipal e aí dar um outro passo. Hoje eu acho que a gente já tem condições para isso, né? E tem muitos apoiadores, tanto no partido quanto na sociedade, movimentos, que estão aí colocando na importância de na Câmara Municipal a gente ter um mandato também. Né? Então, para a gente é um desafio aí importante, né? Que a gente está com bastante disposição. Eu tive fazendo uma entrevista muito interessante com o Guilherme Boulos, que foi candidato a prefeito de São Paulo, foi para o segundo turno, numa disputa com o Bruno Covas. Aliás, eu fiz uma pergunta que eu achei ele de uma extrema condição ética, né? Que a equipe dele queria utilizar a doença do Bruno Covas para que ele utilizasse em campanha em seu benefício, e ele deixou muito claro que de maneira nenhuma faria isso. Então, aí não é uma questão de esquerda ou direita, né? É uma questão de princípios e valores. Ele realmente deu uma entrevista muito interessante para a gente. E ele, com mais de 2 milhões de votos no segundo turno naquela eleição para prefeito, ou seja, nesta última eleição, tornou-se agora candidato a deputado federal. Ele deve ser muito bem votado e puxar no mínimo 1 ou 2 ou mais candidatos à Câmara Federal. Isso também entrou na conta da vereadora Fernanda, esta possibilidade? Sim, a gente tem uma expectativa, né? O Guilherme, ele ficou muito conhecido, ele tem um trabalho importante em São Paulo já de muito tempo. Eu acho que isso contribui para a legenda, né? Para você chamar mais, puxar mais candidatos aí. Quando você começa uma eleição, você nunca sabe como que vai ser, né? Uma caixinha de surpresa, estava comentando. Mas a gente tem uma expectativa boa, né? Com o Guilherme, ele sendo bem votado. Nós temos outros puxadores de votos Lula também. É um deles. Mas até para a Câmara Federal, né? Tem outros deputados, são fortes também, mas a gente acredita aí que tem. E o trabalho de base, né? Eu acho que ter um puxador é excelente, mas também você ter o trabalho de base na região. A gente tem um mandato hoje. Uma forma de crescer, né? Quando você tem candidatos, se não é nessa eleição, você acaba levando para frente, né? Outros vereadores na cidade da região, né? E é importante ter sempre contraponto nas câmaras. E principalmente fazer o debate político, né? Porque a eleição é um momento, né, que passa, mas aí o despertar de consciência fica. Então, você traz o debate para as pessoas, falando das mazelas que existem, e traz uma perspectiva mesmo para as pessoas, né? Que é possível ter uma outra sociedade e que nós defendemos essa outra sociedade e queremos compartilhar e ouvir. Isso você traz uma perspectiva fantástica. Uma perspectiva até que pode trazer pessoas que hoje estão fora da política para que venham participar. E o que nós precisamos dessa conjuntura são pessoas participando da política. Quanto mais pessoas debaterem ou se posicionarem no ambiente de trabalho, na sociedade, né? Opinando, acompanhando em quem elas elegeram, isso tem uma ação transformadora. Porque se a pessoa vota num candidato e ele é eleito, e ela acompanha como que foi a votação dele, o que ele fez ou ela fez, e daí ela vai acompanhar.
isso ele agiu corretamente. Ah, mas o que ele falou, ela falou que ia fazer, não fez. Então há um problema aí. Não será reeleito não com meu voto. Então cria na sociedade também para os candidatos, eles assumem um compromisso e cumprem, porque tem muito estelionato eleitoral de fazer promessas e promessas e não cumprir. Eu li hoje que dos governadores que foram eleitos e também a presidência, cumpriram 36% daquilo que haviam prometido no processo eleitoral. Vergonhoso. E isso é um problema real que a gente tem, inclusive, na nossa cidade, né? A gente já teve prefeitos que assumiram e que não fizeram 50% do que se comprometeram. Nosso mandato de vereador, a gente sempre se colocou... Tem prefeito que nem governar, governa, né? Nem governar, governa. A gente sempre se colocou enquanto compromisso com a população. E é isso que a gente estabelece, sendo candidata, né? Pré-candidata aí a deputada federal, é o compromisso de agir, né? De levar para a Câmara Federal um pouco do que a gente vem debatendo aqui, porque também tem questões que são nacionais, a questão da saúde mental, a educação, que é uma das pautas que a gente vem trabalhando. Vereadora, deixa eu lhe fazer uma pergunta, até eu estou vendo aqui, eu digo o seguinte, o César Augusto disse o que ela fez por Sorocaba, é tudo ser vereador de oposição, porque o vereador de oposição ele não tapa buraco, ele não tá nesse papel no legislativo, ele tá no fim de debater as propostas, às vezes que vão até ser aprovadas, ele sabe que serão, mas ele precisa pontuar a sua oposição. Como é que é somar-se mulher e de oposição? Como é que é essa história? É diferente? É super diferente, né? Primeiro porque o que uma mulher fala, né? Enquanto na parte política não é muito comum ter mulheres participando. A gente ainda tem um eleitorado, né? Que vem mudando, mas o espaço político ele é muito masculino e muito machista. Eu tenho um exemplo isso na Câmara Municipal. E daí o que a pessoa está perguntando, né? O que foi feito. E daí... tem aqui o Luiz Algarra disse que fez oposição ao Manga. Isso vai colocá-la na história da cidade. Ele também tem isso. Sim, e também nós tivemos no nosso primeiro mandato, eu fui presidente da CPI, que cassou, né, o ex-prefeito eu lembro, Crespo. E ainda a senhora segurou o relatório, a Yara queria divulgar o relatório, a senhora ainda queria aprofundar os questionamentos com outras pessoas, e daí vocês acabaram estabelecendo um acordo, sim, fazendo um relatório provisório e com ele exatamente. O processo andou, né? E olha que interessante, primeiro mandato, né? A gente estava conhecendo ainda como havia o funcionamento da Câmara, uma CPI, a gente assumiu esse compromisso de abrir uma CPI, eu fui presidente, depois no segundo momento eu fui relatora, onde a Yara foi a presidente da CPI também. Em 2 momentos nós participamos e os 2 momentos nós levantamos informações que foram decisivas para a cassação do ex-prefeito Crespo. Então, nós temos aí um trabalho sério na cidade, enquanto vereadora a gente fez várias propostas, não é só ser oposição por oposição. Eu cito aqui o exemplo da Casa Nova Sorocaba, que é um projeto habitacional social, aparentemente, mas de fato traz algumas preocupações. Por exemplo, qual que é onde vai ser construído? Eu participei de uma reunião na Secretaria de Habitação, inclusive com o secretário Tiago da Guia, que está sendo investigado pelo Ministério Público. Nós pedimos afastamento do secretário de Habitação, porque ele liberou alvarás de áreas irregulares, que poderiam ser APP, que é a área de preservação permanente. E nós questionamos, porque o correto é que fosse o afastamento, mas não houve ainda pelo prefeito. Muito estranho. E nós participamos de uma reunião com moradores que estão ali próximo da Avenida Ipanema, Jardim Botucatu, onde tem uma possível construção de um empreendimento nesse local. E isso vai gerar para a população um problema real, né? Questão do trânsito, saneamento básico, escola, saúde. Esse é o nosso questionamento. Nós não estamos aí votando contra, porque nós somos contra o prefeito, mas porque nós queremos dignidade para a população. Se vai abrir um empreendimento, que abra correto, né? Obviamente, aquele detalhe, a gente precisa concordar tudo. Você vai questionar para saber o que está acontecendo. Sim. Isso faz parte do papel da oposição. Todo governo vai ter oposição. Sim. Né? Assim como candidata, né, pré-candidata, e a partir do dia 30 agora de julho sendo candidata, depois da convenção, a gente estabelece aí um compromisso, né? A gente tem tendo o mandato de uma deputada federal sendo eleita, a gente estabelece o compromisso de contribuir aí com o questionamento
Esperamos que seja o governo Lula, né, que eleja aí, que o Bolsonaro, uma das nossas missões é combater o bolsonarismo, mas que sendo eleito tem uma contribuição para que haja revogação das contras-reformas, reforma trabalhista, reforma da Previdência, a emenda constitucional 95. Não acha que revogar seria muito pesado ou seria readequá-la, discutir determinados pontos do que efetivamente revogar todas elas? A senhora não acha que seria mais radical? Na verdade, radical foi feita a reforma da maneira que foi feita, né? De forma apressada, sem um debate, a população vem sofrendo, nós temos uma precarização tremenda dos trabalhadores. Com essa questão... Você não acha que pior do que a reforma? A reforma vai gerar empregos. Eu vi isso ontem, eu acho que eu vi da Simone Tebet anteontem no Globo News, numa entrevista mostra um preparo muito interessante da senadora do MDB, candidata à presidência da República pelo MDB, que ela fala o seguinte, que não é a reforma que vai gerar, o que vai gerar é uma gestão da economia não feita da maneira com que ela deve ser feita. A economia afundando é que não gera emprego e não a reforma que não geraria empregos, né? Tem vários discursos, e ela né? defende uma reforma, ela defende reforma e uma readequação desta reforma feita pelo Michel Temer, que foi o presidente do partido dela. Bom, acho que na história a gente tem que escolher um lado. Eu tô do lado da classe trabalhadora, né? Das pessoas que estão aí precarizadas, que tiraram aí seu direito trabalhista, 13º, férias, que não tem um mínimo de cuidado quando tem algum acidente, porque não tem essa proteção. Quando você não tem carteira assinada, você tem vários prejuízos. Então, a gente tem um lado, a gente já fez essa escolha. Tem várias narrativas na sociedade. Tá. Vão ter várias explicações. Posso que aumentar o número de empregos. A senhora vai guardar essas narrativas. Não vamos sair dessa pergunta, tá? Nós vamos só para o intervalo comercial e a gente volta sobre essas narrativas importantes da senhora colocar para a gente, para todo mundo refletir. Ouvimos a direita, ouvimos o doutor André, estamos ouvindo a esquerda. Ontem ouvimos o Vinícius Zait, depois ouvimos a esquerda, o Leandro Soares, que é candidato a deputado estadual pelo Partido dos Trabalhadores. A gente volta já com a Fernanda Garcia, com ela que eu vou tomar este café Celso. Com quem o café? Você vai oferecer para quem, Fernanda? Vou tomar hoje com o Igor Tanaka, que está aqui acompanhando, com o Reinaldo Galhardo, ai, meu amor, manda um abraço. Galhardo. E com todos que estão ouvindo a Rádio Jovem Pan. Muito bem, o Reinaldo Galhardo já trabalhou aqui na casa e ele é o companheiro da vereadora Fernanda Garcia. A gente já brinca, macarrão é da casa. Até já, café Celso, produtos da Padaria Real. Você está ouvindo o Jornal da Manhã da Jovem Pan Sorocaba. Já já, mais notícias para você. Na vida, a gente corre muito, pedala, se equilibra e às vezes cai. Mas se levanta. O importante não é o destino, e sim a caminhada. Nela, entendemos que cada um vai para lugares diferentes. E com o apoio certo, esse lugar vai ser sempre o melhor a se chegar, independente de nossas escolhas. Colégio Ser. O melhor caminho é o que fazemos juntos. A Rádio Jovem Pan Sorocaba apresenta você, empresário e investidor de toda a região metropolitana, a melhor grade de conteúdo e entretenimento do Brasil. 6 horas, Jornal da Manhã, edição nacional. As primeiras notícias do dia com a maior rede de rádios do país. 7 horas, Jornal da Manhã, edição local. Notícias, entrevistas e prestação de serviço com a credibilidade e tradição de 33 anos do Sistema Ipanema de Comunicação.
10 horas, Jovem Pan Morning Show. Informação e entretenimento. Meio-dia tem o Pânico. Os principais assuntos do Brasil e do mundo sendo abordados com irreverência e responsabilidade. 5 da tarde, Jurassic Pan, flashback, interatividade, informação do trânsito e muitos prêmios com a Pan Sorocaba. E às 6 da tarde é hora de colocar os pingos nos is. A análise dos principais assuntos do dia com uma equipe de jornalistas e comentaristas do sistema Jovem Pan Sat. Temos ainda as 7 melhores, uma atrás da outra, Planeta DJ e muito mais. A Jovem Pan tem também o melhor humor do Brasil. Doutor Pimpolho. Empresário, associe a sua marca à maior rede de rádios do Brasil e tenha ótimos resultados. A Jovem Pan informa e presta serviço no trânsito de Sorocaba. Jornal da Manhã. Trânsito. Nossa Motolink Jovem Pan Japauto percorre os principais corredores da cidade e as estradas da região, trazendo a informação precisa ao vivo para o rádio e internet. Nós estamos aqui na alça de acesso a Castelinho nessa manhã de quinta-feira chuvosa. Todo cuidado é pouco para o nosso motorista. Olha, o engavetamento, colisão traseira aqui na Engenheiro Carlos Reinaldo Mendes. Nesse exato momento nós estamos na rodovia Castelo Branco, na pista sentido capital. Comece o seu dia com o Jornal da Manhã Jovem Pan e seja o ouvinte mais bem informado do rádio brasileiro. Patrocínio Adonai Distribuidora de Alimentos, Trabit, Baterias Líder, Honda Dream Japauto. É sinal verde no... Melhor parte de sua vida. Comagra, 35 anos de compromisso e qualidade. Ligue 15 3221 4033. 3221 4033. Informação, notícia, Rádio Jovem Pan. 9 horas 4 minutos, eu repito, 9 horas e 4 minutos. Esta meia hora do Jornal da Jovem Pan Sorocaba tem oferecimento de Matielli Materiais para Construção. E na Matielli você parcela suas compras em até 10 vezes nos cartões. Aproveitem. Granville Reserva Atlântica, 2 e 3 dormitórios com suíte a 5 minutos do Iguatemi. Acesse granvillereservaatlantica.com.br. E não esqueça que Lutz Radioterapia tem as mais modernas técnicas de radioterapia do mundo: IMRT, IGRT, radiocirurgia e TBI. Lutz Radioterapia, evoluindo sempre. Jornal da Manhã. Notícia. A informação precisa, com a credibilidade. Muito bem, nós vamos daqui a pouco fazer o contato ainda nesta entrevista com a nossa querida jornalista Cida Muniz e também jornalista e comentarista política Thaís Romão. Assim que elas estejam já disponíveis, podemos conectá-las para que elas participem dessa entrevista. Sempre quem fica na última entrevista acaba tendo a participação das minhas jovens jornalistas e comentaristas. Muito bem, vamos lá? 895. Notícia. A informação precisa, com a credibilidade. Política. Jovem Pan. Política. Muito bem. Nossa, olha, uma São Bentista e a outra é palmeirense. Você não tá ouvindo, Thaís? A Thaís não tá ouvindo. Eu acho que é o seu computador aí, Thaís. Dá uma olhada no seu computador, vamos fazer. Enquanto isso, tá ouvindo agora, Thaís? Deve estar ouvindo. Enquanto isso, eu vou concluir a pergunta para a vereadora Fernanda Garcia em questão da narrativa ou das narrativas em relação à lei trabalhista que foi aprovada no governo do presidente Michel Temer. E eu lhe interrompi exatamente nesse ponto para continuar. Exatamente, né? Das narrativas. Primeiro que a gente se colocou aí, né?
contribuir na Câmara Federal para que haja revogação de uma das contrarreformas, sendo a reforma trabalhista. Há várias narrativas no sentido aí, dizer que iria aumentar o número de trabalhadores, pessoas empregadas. Hoje no Brasil a gente tem mais de 13 milhões de pessoas que estão desempregadas. Sem dizer as pessoas que não procuram mais trabalho. Isso é real. A miserabilidade aumentou no país, a gente tem um número grande de pessoas que estão aí, várias reportagens passaram, né? Na fila aguardando para comprar ossos, pessoas que estão passando dificuldade, aumentou as pessoas que fazem a coleta de material reciclável, ou seja, não funcionou o discurso que iria resolver o problema do desemprego, não funcionou. Então a reforma trabalhista é uma falácia nesse sentido. E outra questão que a gente tem a classe trabalhadora que perdeu seus direitos, que é a narrativa que a gente defende, porque a classe trabalhadora, com o passar do tempo, através de muitas lutas, conseguiram direitos trabalhistas. Seguro 13º, né? Férias, 13º, auxílio quando a pessoa sofre algum acidente, tem aí o direito ao INSS, ter um salário. Então, são questões que foram conquistadas com muito debate, com muitas pessoas indo às ruas, contestando. Agora, quando tem uma reforma trabalhista e joga tudo isso no lixo, né? Desconsidera todo esse trabalho e cria uma ilusão que você abre uma EMEI, né? Você tem um CNPJ, você é uma empresa, um pequeno empreendedor, cria uma ilusão. Trabalho eventual, a senhora é contra também, porque tem muito restaurante, muita empresa. Não é questão de ser contra. Eu digo que hoje isso traz para a classe trabalhadora mais miserabilidade. Quem tinha um salário, tinha um emprego e tinha uma carteira assinada e tem todos os direitos trabalhistas, ela estava mais assegurada do que hoje. Será que ela teria emprego? Porque o custo desse emprego talvez impossibilitasse a contratação de mais gente. Eu não sei, eu estou colocando para a senhora algumas questões de contraponto. Sim, teria, porque a gente tem vários locais que estão fazendo contratos separados. Por exemplo, o cozinheiro tem cozinheiro que é MEI, agora tem um contrato com o restaurante. Ou a pessoa... Mas tem muita coisa mal utilizada. Você não pode ter PJ trabalhando na empresa. Mas tem que trabalhar. Isso está fora da lei. Então aí é uma questão de denúncia de contrato mal feito que vai ter punibilidade, né? Isso a gente Mas não a gente sabe. tem assim várias pessoas que estão trabalhando autônomas. Com o discurso era que ia ter um aumento das pessoas que iriam começar a trabalhar regularizadas, que iam ter um ganho, e na verdade as pessoas trabalham muitas horas para conseguir ter um salário que tinha, muitas vezes não estava empregada, né? Mas trabalham 10, 12 horas. Pergunta, você não acha que é a crise que gera o desemprego de 13 milhões e não a reforma trabalhista? É o mal, na verdade a crise a gente já tem há muito tempo. Mas agora nós temos uma guerra e uma pandemia posterior, nós voltamos à inflação mundial. Sim, agora, né? Mas a gente tem aí um processo, por que os bancos ganharam tanto, se a gente está numa crise? No governo Lula foi onde mais ganharam. Mas nesse governo, na pandemia, no período da pandemia, nós temos 5 bancos que ganharam mais. 80 milhões. Os que mais ganhou o sistema bancário. Concordo que ganhou. Eu concordo que os bancos Eu não estou feliz com o governo Bolsonaro, a senhora muito. sabe disso. Mas no governo Bolsonaro, eu acho que no período da pandemia, onde houve uma miserabilidade, as pessoas ficaram desempregadas, a gente tem uma contradição. Por que os bancos ganharam tanto? Se há um problema real, a gente tem empresários que começaram a faturar mais, e há um problema aí, porque a gente tem os trabalhadores, como tem o exército desempregados, aceitam um valor mais baixo para trabalhar, que esse é o grande problema. E daí a informalidade também está muito grande, não é a própria reforma. Mas há uma superexploração, né? Nesse sentido. Isso sempre houve, né? Desde que você tenha uma crise. Mas não precisa continuar acontecendo, né? Não tenha dúvida, né? Aí precisa fiscalização. Porque às vezes as pessoas se sujeitam pelo estado de miséria que o país está, a fome que o país está, né? Então, eu acho que nisso a gente concorda igualmente. Olha, o que a senhora acha do Geraldo Alckmin como vice do Lula? Estão perguntando aqui, o César Augusto. É o César que falou do que eu tenho realizado em Sorocaba? Convido o César para conhecer o nosso mandato, acompanhar nossas redes sociais. A gente tem se posicionado há muito tempo em relação ao governo do PSDB, né? Nós fomos oposição, sou professora, fui professora no estado, hoje estou afastada, e no governo do estado, quando o Alckmin esteve no governo, ele
causou vários problemas para a classe dos trabalhadores da educação. Nós não vemos isso, né? Não sou favorável, né, ao Alckmin, acho que isso não é uma solução, né? É o governo Lula que está implementando, não somos favoráveis. Eu acho que isso vai trazer mais problemas à frente, né? Ou contrapontos? Não Será vejo. que não existe contraponto? Não vejo. Diálogo, fazer refletir. Porque o Lula, quando ele tinha o Alencar como vice, o Alencar era contra o aumento da taxa de juros, brigava, mas nunca brigaram os dois. O Lula era muito hábil em ouvir, em conduzir as coisas. E ele não perdeu isso, ele é um grande negociador, né? É que tem uma história, né? Se você parte, né, da luta da classe trabalhadora, de representações, o Alckmin nunca esteve do lado. Perfeito. Então, eu acho que hoje ele está saiu do PSDB por N fatores, mas que ele não representa aí aos nossos olhos que venha trazer algum avanço. É o acordo político que foi realizado. Perfeito. Olha, vamos agora às 9h12 em contato com as jornalistas e a comentarista e jornalista Thaís Romão e Cida Muniz. Jornal da Manhã. 91,1. Muito bem. Meninas, eu vou, antes de conversar com vocês, a mais um intervalo comercial e daí a gente volta concluindo a entrevista. Oi, Fernanda, oi, tia. Bom dia, até logo. Pedro Geraldo Costa. Não, é rapidinho, tá? A gente volta já. Café com quem, Cida? Aproveita já, dá o seu café. Eu quero tomar café com o Cristóvão Requiso, cinegrafista, né? Está aniversariando hoje. E eu quero tomar um café, Francisco, com a vereadora Yara Bernardi. Hoje é dia do motociclista. E essa data é em razão do falecimento do irmão dela, o Marcos Bernardi, que era mecânico aí da Honda e foi homenageado, criado esse dia exatamente no dia que ele faleceu. Muito bem lembrado, né? Que sentimento de pesar é sempre permanente, né? E hoje as motos nos cruzando na rua como estão, é infernal, a gente se sente até barbeiro, é difícil, não é fácil não. Thaís, o seu café? Quero tomar um café com a Fernanda Garcia, vereadora, que está aí no estúdio, e também com o delegado, candidato, deputado André Moron. Muito bem, o André já se foi e vocês vão participar com a Fernanda, vai virar um pinga-fogo aqui, tá? Pode ser? Eu fico com a pinga. E a Thaís com o fogo. Vamos lá, ela já tá com o maçarico aí. Café Excelsior, produtos da Padaria Real, a gente volta já. Já ouviu falar da Trelibras? Somos uma empresa especializada na fabricação de treliças e malhas, atuando há mais de 10 anos em Sorocaba. Garantimos o melhor preço. Atendemos toda a região. Venha nos conhecer. Peça seu orçamento. WhatsApp 15 3222 2908. 3222 2908. Trelibras, da nossa empresa para a sua casa. Quando as coisas não funcionam, é muito mais difícil, mas isso não precisa ser assim. Eles, por exemplo, mudaram para melhor. Clínica Dr. Forman, médico para homens. Ligue 4003-6919. Na vida, a gente corre muito, pedala, se equilibra e às vezes cai. Mas se levanta. O importante não é o destino, e sim a caminhada. Nela, entendemos que cada um vai para lugares diferentes. E com o apoio certo, esse lugar vai ser sempre o melhor a se chegar, independente de nossas escolhas. Colégio Ser. O melhor caminho é o que fazemos juntos. Sua empresa possui um planejamento tributário eficiente? Os impostos estão sufocando o seu negócio? Então, conte com a expertise da Apter. Os melhores especialistas assessorando a sua empresa na gestão dos impostos. Minimize seus riscos e amplie suas possibilidades de redução da carga tributária. Apter, especialistas em consultoria tributária. Acesse apter.com.br e saiba mais. Apter, as melhores soluções para sua empresa. A
Jovem Pan informa e presta serviço no trânsito de Sorocaba. Jornal da Manhã. Trânsito. Nossa Motolink Jovem Pan Japauto percorre os principais corredores da cidade e as estradas da região, trazendo a informação precisa ao vivo para o rádio e internet. Nós estamos aqui na alça de acesso a Castelinho nessa manhã de quinta-feira chuvosa. Todo cuidado é pouco para o nosso motorista. Olha, o engavetamento, colisão traseira aqui na Engenheiro Carlos Reinaldo Mendes. Nesse exato momento nós estamos na rodovia Castelo Branco, na pista sentido capital. Comece o seu dia com o Jornal da Manhã Jovem Pan e seja o ouvinte mais bem informado do rádio brasileiro. Patrocínio Adonai Distribuidora de Alimentos, Trabit, Baterias Líder, Honda Dream Japauto. É sinal verde no trânsito. Na ANEP oferecemos o curso de formação e pós-graduação em psicanálise. Ele é adequado para toda e qualquer pessoa que busque uma nova profissão, uma ferramenta de trabalho onde você já atua e também um processo de autoconhecimento. Para quem possui graduação, ele certifica como pós-graduação reconhecido pelo MEC. A ANEP está situada em Votorantim, São Paulo, no Centro Empresarial Bandeiras e também possui mais de 5 polos no estado de São Paulo. Mais informações, ligue 15-3019-6403. Visite o decorado na Avenida Engenheiro Carlos Reinaldo Mendes, 2930. Telefone 15-99855-5407. Dia 27 é o dia do motociclista e a Japauto parabeniza você que pilota por prazer e liberdade e você que utiliza as duas rodas como ferramenta de trabalho. E para comemorar essa data tão especial, a Japauto tem uma promoção imperdível. Trocando óleo na concessionária, o litro sai a partir de R$41 e você ganha um check-up de 21 itens em sua moto durante toda a semana do motociclista. Aproveite! Avenida Antônio Carlos Comitre Campolim, no centro, Avenida 7 de Setembro e Itabuvu. Juntos salvamos vidas. Informação, notícia, Rádio Jovem Pan. Muito bem, 9h18. Esta meia hora do Jornal da Jovem Pan Sorocaba tem oferecimento de Matielli, materiais para a construção. E na Matielli você compra e parcela tudo em 10 vezes nos cartões. Aproveitem. Muito bem, nós estamos agora já com a Cida Muniz, a Thaís Romão. Como você está de óculos vermelho, Cida, eu vou fazer você ser a segunda, tá? Eu vou pôr a Thaís Romão para um questionamento à vereadora Fernanda Garcia, que é pré-candidata, no sábado vai homologar, candidata a deputada federal. Ela vai no time do Boulos. Olha quanto voto vai ter esse time, gente. Goste ou não, gente, vai ter voto esse time aí, viu? Com você, Thaís. Fernanda, bom dia, né? Bom dia a todos os ouvintes, Kiko, Cida, Rosana, da equipe. Minha primeira pergunta é a seguinte: existe uma disputa, né, dentro do PSOL para a suplência agora do Márcio França, que é o candidato oficial da chapa ao Senado. E a indicação do PSOL seria o Juliano Medeiros, que é o presidente nacional do partido, né? Essa vaga, ela vem sendo muito disputada porque existe uma expectativa. O Márcio França hoje ocupa a primeira posição na pesquisa e existe uma perspectiva de que o Márcio França, caso o Lula venha a ser eleito, seja ministro do governo. Então essa vaga ficaria aberta e o suplente assumiria aí essa vaga no Senado. Como que, Fernanda, isso está dentro do PSOL? Existe essa possibilidade da indicação da suplência? Como que está esse bastidor dentro do partido? Bom dia, desculpe, bom dia, Thaís, bom dia, Cida, colega de Câmara também. Bom, o que a gente tem percebido, tem muitos acordos, né? Tem muitas questões ainda que estão sendo discutidas. O Juliano é do partido, para a gente é importante, né? Ter representantes aí do partido que possam estar assumindo, mas tem muitas coisas que ainda não estão fechadas. Inclusive, nós temos a convenção que será no sábado agora, dia 30, que estão sendo fechadas. Algumas questões a gente não está com todos os dados, como se dará a convenção. Eu acho que hoje
para o final do dia a gente tem mais informações, de como que tá essa discussão, que daí a gente vai ter, principalmente eu, né? Mas qual é o seu sentimento, o seu feeling? Porque tudo bem, a senhora vai ter essa decisão, começa a se desenhar à tarde, nesses próximos dias, às vezes na última hora tira aquele coelho dentro da cartola. A senhora tem algum sentimento, algum olhar? O Juliano, como a Thaís colocou, pode ser alternativa? De 0 a 10, a senhora acha que ele está aí? Ou outro nome pode existir que a Thaís não falou? Não, eu acredito que ele tem condições. Seria o dele? Seria. Teria pela organização, né? Porque ele representa ali uma força dentro do partido, está junto com o Boulos, né? Uma força. Na verdade, tem uma maioria dentro do partido que ele está, que ele faz parte, né? Que inclusive foi uma das defesas aí até que nós não tivéssemos a representação do majoritário, porque teve uma discussão internamente no partido para que a gente apoiasse logo no primeiro turno o governo Lula. Então, tem uma força interna no partido para colocar o nome dele. Internamente no partido ele tem essa força e vamos aguardar. E como eu falei, né, tem muitas definições ainda, né? As coisas mudam muito rapidamente nesse processo de indicações, quem vai ser. Então, ainda coisas estão sendo colocadas. Ou até a possibilidade do PSOL lançar um candidato próprio ao Senado. Existe essa possibilidade? Desculpa, não vi. Deixa eu melhorar aqui, tá baixinho, Thaís? Deixa eu aumentar um pouquinho aqui. Que se aumentar muito da microfonia, mas ela quer saber se existe uma possibilidade do PSOL lançar um candidato próprio ao Senado e não indicar suplência ao Márcio França. Não. Não existe essa possibilidade, é muito baixo. Seria o Boulos, né? Mas o Boulos foi puxar voto para a Câmara dos Deputados. Cida Muniz, Aparecida Vitalina Muniz, a sua pergunta. Bom dia, Francisco, Thaís, nossos ouvintes. Bom dia, vereadora Fernanda. Bom dia, sim. Eu considero que a senhora tem muita chance, realmente, como o Francisco já disse, né? Em razão que o Boulos aí, como eu já comentei com a senhora lá na Câmara Municipal, eu acho que bate a casa de 1 milhão de votos. Agora, vereadora, eu fico meio, vamos dizer, curiosa, porque o natural, eu consideraria que o ex-deputado estadual Raul Marcelo pleiteasse, né, ser o candidato a deputado federal. E a senhora, por a senhora estar na Câmara, será candidata a deputado estadual. Houve questionamentos, houve discussões dentro do partido para se definir isso? Olha, o Raul hoje, ele já é pré-candidato também, né, deputado estadual, ele já foi anteriormente, então é um pouco natural também que ele mantenha a cadeira dele, queira manter a cadeira dele na Assembleia Legislativa. É lógico que o Raul tem já uma representatividade, foi prefeito por várias vezes, chegou ao segundo turno em Sorocaba, teve uma participação importante, que também seria natural que ele saísse como pré-candidato a deputado federal. Mas em virtude já do trabalho que tem, a possibilidade de uma eleição, ser eleito como deputado estadual, então o partido meio que tem essa discussão para que ele seja candidato mesmo. E nós, enquanto vereadora, né, mas também se lançando aí, nada impede que a gente venha a sair como candidata a deputada federal. Nós já tivemos vários exemplos na cidade de vereadores que saíram da Câmara e foram para o Senado, né, foram para a Câmara Federal. Então, isso é muito natural também. E a gente está nesse desafio, porque a gente acredita, né, principalmente com esse período, nós já estamos no 6º ano de mandato de vereadora na cidade. A gente tem aí uma disposição em traçar esse debate, como eu falei logo no início. A gente tem um compromisso muito sério com as pessoas e o compromisso é de estar na Câmara Federal, aí fazendo a defesa e contribuir, né, nos grupos de trabalhos para que haja revogação das contras-reformas na Câmara Federal. Porque tirando o Bolsonaro, ainda vai existir o bolsonarismo, né? Então a gente precisa estar nessa luta também para interferir. E a gente acredita que tem essas condições. Estamos aí no desafio realmente que haja que a eleição ela ainda está no início, né? Vai daqui a algumas semanas, mas tem grandes possibilidades e é um aprendizado, é uma maneira também de trazer o debate na cidade da importância da política.
para trazer os projetos que a gente vem defendendo na Câmara, que também são amplos, né? Também podem muito bem ser defendidos na Câmara Federal. Então, vereadora, agora o PSOL não tem suplente mais aqui em Sorocaba, né? Se a senhora sair, o partido fica sem vereador na cidade. Nós temos a terceira mais votada. A Manu seria a nossa segunda, né? Seria a suplente nata, né? Porque ela foi bem votada. Infelizmente, ela não está no partido, a Manu Barros. Ela saiu do PSOL. Mas nós temos nós temos a terceira mais votada, que daí teria condições de assumir, porque é uma cadeira do PSOL. Então, mas não tem coeficiente, né? Que tem que ter aquela porcentagem, uma mínima de voto. E até onde eu sei, ela não tem. Pelas contas que a gente fez, ela teria condições de assumir. Muito bem, gente. E daí a nossa expectativa, né? Alguém fez um questionamento que está falando aqui, eu e a Cida somos muito... as nossas apostas são erradas. Eu só queria dizer o seguinte, para quem conhece um pouco de política, o Guilherme Boulos, como o Tiririca já fez, como outros deputados, o deputado Enéas, que tem 1 milhão e tantos votos, eles puxam aquele grupo proporcional do partido que está naquela chapa com chance. Então, quem só se elegeria com 70 mil votos pode se eleger com 35, 40, porque teve um grande puxador de votos. O Enéas levou um candidato com 1.500 votos. 1.500. Ele teve 1,5 milhão e puxou um candidato, o segundo do partido dele, com 1.500 votos, né? Com 30, 40, 50. Então, assim, isto já aconteceu. Só se o Boulos, que teve 2 milhões de votos e representa uma esquerda mais à esquerda, não conseguir repetir isso enquanto candidato a deputado, o que é difícil, porque ele fez um trabalho, tem um recall importante numa candidatura a prefeito de São Paulo. Então não é torcida, eu não estou fazendo análise, eu estou dizendo o que é real. Se a vereadora Fernanda conseguir 40 mil votos, 35, 40 mil votos, ela tem chance se o Boulos tiver 1,5 milhão de votos, 1 milhão e tantos de votos, que é uma grande possibilidade para aqueles que vão votar à extrema esquerda. É isso. É só por aí a minha análise. Cida, eu vou pedir para você, nós só temos o comendador hoje, eu vou pedir para, a Fernanda vai aguardar para as despedidas finais, mas eu queria que você desse o seu destaque de hoje, Cida. Meu destaque de hoje, Francisco, é a visita do governador Rodrigo Garcia, né, no conjunto hospitalar de Sorocaba, depois ele vai para Itu e Salto. Eu espero que ele vai almoçar com o Hermes também. Poderoso! O governador na minha casa não vai, não. Ele não é. Sabe o que eu quero dizer para vocês? O comendador é um homem apolítico. Ele recebe todas as pessoas, a casa dele, né? O restaurante dele, no local de trabalho dele, sempre recebeu todas as vertentes e está aberto a receber todos aqueles, serão bem recebidos para serem ouvidos por empresários da cidade que queiram conhecer. Se outros quiserem, ele também está de portas abertas também para que os empresários conheçam e as pessoas próximas possam, obviamente, ter esse contato. Cida, fale. Então, só pelo seguinte, quando o Dória foi candidato, em 2 oportunidades, eu perguntei para ele sobre o nosso conjunto hospitalar. Ele acelera, vai reformar tudo, não reformou nada, né? Espero que o Rodrigo Garcia não venha com o mesmo papo. E amanhã, como mostra que Sorocaba está na rota política do Estado, quem vai estar presente na cidade é o ex-ministro Tarcísio, agora aí candidato ao governo do Estado. Muito bem. Thaís. Bom, meu último destaque vai para as 2 convenções de hoje, importantes, né? A primeira do MDB, agora às 10 horas em Brasília, uma convenção virtual, onde vai oficializar Simone Tebet como candidata à presidência da República. O ministro Fachin negou o pedido do grupo de Renan Calheiros para que essa convenção fosse anulada. Então, hoje às 10 horas acontece essa convenção. E também uma outra convenção importante hoje, Kiko, é a convenção do PP, do Progressistas, Ciro Nogueira, né, que tem como lideranças aí importantes Ciro Nogueira, Arthur Lira, presidente da Câmara, hoje também oficializa apoio ao presidente Bolsonaro. Muito bem. Ô, Francisco, me passaram uma pergunta aqui por WhatsApp, eu vou fazer rapidinho. Daí eu vou pedir para 30 segundos para você, 30 para Fernanda, porque nós já estamos aqui no encerrado e nós temos aqui a participação do comendador com calma, viu, comendador? Nós vamos fazê-la com calma. Vamos lá.
PSOL apresentou um projeto para descriminalizar o roubo por necessidade. Eu concordo que às vezes tem um ladrão lá, paga fiança e sai fora, e tem aquele que rouba uma banana e é preso. Mas roubo é roubo, furto é furto. Queria saber a opinião da vereadora. Olha, a gente tem... responder isso em 30 segundos não vai ser fácil, mas bom, a gente defende que tem aí o que é justo. A gente tem vários problemas reais, né, com o desemprego, que as pessoas estão, e aí esse roubo trata mais da questão de alimentos, né? Que as pessoas vão no supermercado, muitas vezes pegam um pacote de feijão, um pacote de farinha e saem e são detidas. Então, acho que nesse mecanismo tem que haver uma outra ação, né? E dar um suporte. Porque se as pessoas roubarem comida, né? Porque estão passando fome, isso não é uma sociedade, né, desenvolvida, né? Uma sociedade que você tem um respeito ao ser humano. Então, tem que ser discutida isso com muita calma. E nós temos nos presídios várias pessoas, inclusive se a gente for fazer aí uma avaliação da etnia, a gente tem várias pessoas negras, né, que estão presas e que não foram julgadas. Tem pessoas que estão lá foram detidas e não tiveram julgamento justo, que muitas vezes foram denunciadas, mas nem foram comprovadas se elas mesmas que participaram do assalto ou do roubo. Então tem muita coisa nesse assunto para discutir. É um projeto extenso, né, que a gente demandaria mais tempo aí para a gente debater com mais detalhes, mas tem que haver aí um cuidado, porque a pessoa que está nessa miserabilidade também não, né, tem que ter uma ação, tem que ter políticas públicas do governo para que essa pessoa tenha um mínimo de dignidade para sobreviver. Essa pergunta sua, Cida, não vamos parar por aqui, porque não dá, eu não concordo com essa linha de... nós temos, obviamente, que não deixar chegar a acontecer, mas se acontece, pode até se discutir na Câmara Federal, mudar a lei penal, mas tem que punir, não tem como, você oficializa... No mercado perto de casa aqui, o cara colocou a cerveja e por baixo, a conta que a cerveja por baixo tinha uma picanha. Sabe? Vamos lá. E é importante também... Ele tava com fome de churrasco, né, gente? Mas e é aquela questão, né? Porque a gente tem roubos e a gente tem também várias questões que estão sendo discutidas. A gente tem a denúncia no governo federal do MEC, né? Do Ministério da Educação, do Milton Ribeiro, que está lá sendo por 100 anos que foi proibido de ter uma investigação mais profunda. Bom, aí então, acho que tem várias discussões que a gente tem que trazer. Roubo de celular, né? De adolescente roubando celular, então aí essa discussão vai parar onde, né? Então a gente vai parar aqui, porque eu preciso entrar com o comendador, é realmente complicado. A gente, guarda o tema, Thaís, amanhã a gente fala, a Cida coloca esse tema e você completa ele, Thaís, com mais tempo que amanhã nós teremos, tá bom? Um beijo pra vocês. Beijo. Até amanhã pra vocês. Muito bem. Vereadora Fernanda, obrigado pela visita. Foi um prazer tê-la aqui. Eu vou pedir ao nosso querido Pedro um breve intervalo pra gente pôr aqui já assentar-se. Ele, Hermes Elias de Moura.